E para continuar falando sobre esse tema, eu quero conversar agora com a economista Ariane Benedito. Ariane, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Jornal Jovem Pan. E aí eu queria entender de você quais são as questões práticas que 0,5 ponto percentual podem trazer para a nossa economia, mesmo que não de imediato, mas que já sinaliza algum tipo de respiro para esses setores que aguardavam essa redução. Boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Realmente, no curto prazo, a gente vai ver uma diferença muito pequena, né? Porque a tomada de decisão do Banco Central sobre política monetária é visando o que eles chamam de horizonte relevante, que é 24 e 25. Para as questões de crédito, para fomentar a economia, a intenção do Banco Central de iniciar cortes é o que faz a diferença, independente da sua magnitude. Claro que quando comunicado, e a gente tem esse nível maior colocado pelo Banco Central, se tivesse vindo 100 pontos, né, para a taxa, também seria algo um pouco mais expressivo no curto prazo do que 0,25 e 0,50, porque o mercado já havia precificado esse corte, né, fechando então as curvas de juros, e é o que compõe a outra parcela dos juros que é fomentado para a economia, né, para nível de atividade. Então, a gente deve ver agora a continuidade desse fechamento da curva de juros, o que possibilita, é o que o Banco Central chama de ancoragem das expectativas, né, para fomentar a parte que tanto o governo quer, que é a atividade, que a máquina novamente econômica do Brasil, ela volte a girar. Agora, Ariane, então é mais importante até do que esse resultado atual, é aquilo que o comunicado já simboliza, ou seja, da possibilidade de, em todas as próximas reuniões, haver uma redução na mesma magnitude? Exatamente, esse guidance que o Banco Central coloca, né, de olha, a gente vai continuar fazendo, entretanto, ele coloca um adendo, né, manteremos para esse ano ainda uma política monetária contracionista, ou seja, né, ele tenta tirar da gente a expectativa de ter cortes maiores, né, porque senão o mercado começa a pedir um pouco mais ali, forçando o Banco Central a fugir um pouco do que ele precisa fazer, que é controle de preços com estabilidade econômica para o nosso país, né? Então, se a gente tiver até o final do ano esse corte de 0,50, a gente está falando de uma taxa de 11,75 para a Selic terminal, tá? Isso é ótimo, porque a gente desce dos 13,75, mas ainda assim é considerado uma política monetária contracionista, porque a gente tem uma taxa de juros de 2 dígitos para fechamento do ano. E aí, quais são as expectativas para inflação nesse período em que essa taxa básica de juros comece a diminuir? A gente deve ter o mesmo andamento que estamos acompanhando agora, ou para esse segundo semestre pode-se esperar talvez um aumento dessa inflação, Ariane? A gente vai começar a pegar um período sazonal agora de final de ano, porque a gente tem esse período deflacionário de meio de ano, que também conta com essa sazonalidade, seja uma inflação mais baixa. E aí o alerta, porque inclusive isso está no comunicado do Copom, que é em relação aos núcleos de serviços que ainda estão pressionados. E ali está a maior parcela de de inflação doméstica, em que a política monetária pega, né, tem mais eficiência sobre. E é essa parcela da inflação que o Banco Central vai monitorar com um pouco mais de cautela. Quando a gente olha para preços administrados, engloba as questões de economias globais, né, e a insistência, né, a persistência da inflação por lá, isso está um pouco mais controlado, ou seja, não haverá uma contaminação. Obviamente que a ata do Copom ele vai trazer mais detalhes que a gente precisa de forma técnica para poder também entender como que o Copom está olhando preços de commodities, tem uma pressão grande inflacionária, para frente, para os próximos 6 meses e para dentro do horizonte relevante também, para a gente entender qual que é a magnitude de inflação que ele está esperando para esse período sazonal e o risco para o núcleo de serviço. Então, a gente ainda espera que a inflação ela continue arrefecendo em relação aos meses anteriores, mas agora menor do que os observados nesses últimos meses, né? E a gente ainda está com a inflação bem longe da meta de 3%. Mas acho que um ponto positivo é que o Boletim Focus já trouxe nas últimas medições a inflação abaixo de 5%, que era
estava difícil da gente tirar das expectativas, né, Evandro? Exatamente, Ariane. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o aspecto político contigo, mais claro, puxando para a tua área, que é a economia, porque mesmo com o mercado já sinalizando a possibilidade de se reduzir no mínimo 0,25 ponto percentual, a política, né, o governo Lula, ministros e o próprio presidente da República ainda estão e estavam criticando bastante a atuação do Banco Central em relação à manutenção dessa taxa em 13,75%. A avaliação agora dessa redução até maior do que boa parte do mercado esperava, ela vem exatamente porque a nossa economia dá todos os tons que o Banco Central precisava para essa análise, ou tem um pouquinho de ingrediente político também nessa tomada de decisão, no teu ponto de vista? Eu acredito que tem um pouquinho, obviamente, né, a academia e de forma técnica a gente tem que isolar o Banco Central de questões políticas para defender a autonomia, que é a lei vigente em relação à autarquia, e ele é um órgão técnico, então deveria apenas tomar decisões nessa frente. Mas, obviamente, né, Evandro, a gente está falando de Brasil, que tem uma interferência muito grande ali do seu sistema político, é difícil isolar isso. A gente teve a primeira votação com 2 novos membros ali importantes na mesa do Banco Central e a gente vê uma mudança de postura logo no comunicado muito extrema. E aí eu vou citar um tema que é o fiscal, que o Banco Central bateu tanto nesse período em que manteve a taxa em 13,75 e que neste comunicado deu a sensação que o comunicado veio simplesmente vazio, porque esse tema do fiscal ficou completamente de fora. E nem um parágrafo e nem uma linha ele cita risco fiscal. Então agora a gente espera que ele detalhe isso na ata, até porque o recesso voltou e a gente pode ver sim uma desancoragem para a curva de juros, se caso a gente começar a ter uma deterioração ali do cenário fiscal para o Brasil. Então, e já entra no âmbito político, isso já fica 100% no âmbito político, que realmente não é uma questão técnica, compõe o balanço de risco do Banco Central, mas de forma secundária, porque de forma primária é olhar nível de preço, que ele focou muito nesse comunicado, mas ele deixa essa dúvida em aberto, e por que essa mudança de tom tão rápido e expressivo numa reunião que foi tão esperada por todo mundo, não só por ser nível de cortes, mas porque a gente tem 2 membros ali novos compondo essa mesa. Ariane Benedito, economista, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu. Obrigado, uma ótima noite. Ótima noite, até a próxima.